Pois bem, então, por exigir o professor Celso Antônio Bandeira de Mello que para o decreto ou regulamento ser autônomo, ele precisa inovar no ordenamento jurídico, além de decorrer diretamente da Constituição, ele entende que essas disposições do artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal não são propriamente um decreto regulamentar autônomo. Por quê? No caso da letra B, porque não tem conteúdo normativo, é ato concreto. E no caso da letra A, essa possibilidade que o presidente da República tem de dispor sobre essa matéria é extremamente limitada. Vejam que a Constituição diz o quê? Que o presidente da República pode, por decreto, dispor sobre a organização e funcionamento da administração federal, quando, olha as limitações, não implicar aumento de despesa, nem criação, nem extinção de órgão. O professor Celso Antônio, inclusive, brinca no livro dele, no curso de Direito Administrativo, que praticamente não restaria nada ao presidente da República fazer se não mudar o nome de um ministério, porque ele não pode criar, não pode extinguir e não pode aumentar a despesa. Então, o máximo que sobra é mudar a denominação, trazer uma pasta de uma unidade para outra, fazer um deslocamento. Então, isso, na verdade, não é uma inovação no ordenamento jurídico propriamente dita. Por isso que ele defende que não há decreto autônomo no Brasil. Mas, repito, é uma doutrina majoritária. Ok? Então, para resumo, nós vamos ter duas espécies de decretos ou regulamentos no Brasil. O decreto ou regulamento executivo, que é o que está no artigo 84, inciso 4º, que é a regra geral, ou seja, ele vai disciplinar o que já existe em uma lei. E nós vamos ter também o decreto ou regulamento autônomo, que, contudo, só pode ser editado nas condições do artigo 84, inciso 6º, e aí vou além. Letra A, por quê? Porque a letra B não tem conteúdo normativo, mas sim um conteúdo concreto. Pois bem, gente, além disso, além dessas questões inerentes ao poder regulamentar e ao próprio poder normativo, já que o poder normativo é essa dimensão mais ampla, e é óbvio que o poder normativo também ele se submete aos limites da lei e, obviamente, dos princípios também, a gente costuma tratar, quando fala do poder regulamentar normativo, da possibilidade de controle desses atos que decorrem do exercício desse poder quando há um excesso na sua manifestação. Ou seja, quando a gente tem uma situação de abuso de poder na modalidade de excesso de poder, que, relembrando, é aquela situação em que um determinado agente ele tem competência para determinada atividade, mas ele vai além, ele excede. A gente pode exemplificar com a situação de um chefe do executivo que tem competência para editar decretos, editar um decreto disciplinando sobre uma matéria, mas, por exemplo, aquela matéria não é da esfera de competência daquele ente federativo. Ou, que é o que mais interessa agora, o chefe do executivo editar um decreto dispondo sobre uma matéria, mas não há lei disciplinando aquela matéria. E no decreto ele estabeleceu uma restrição, uma limitação a um direito do cidadão. Isso é o que a gente chama de abuso de poder regulamentar. Ou seja, é quando quem exerce esse poder regulamentar vai além do que ele pode na regulamentação. Seria o caso, por exemplo, da gente ter uma lei que obriga as instituições de ensino, por exemplo, no curso de direito, a lecionar as matérias de direito processual, de direito civil, de direito penal, de filosofia, sociologia, noções de economia, dentre outros. E, por exemplo, o presidente da República, que é quem tem competência para
regulamentar leis em matéria de educação de nível superior, baixar um decreto determinando que, doravante, as instituições de nível superior terão que, no curso de Direito, oferecer a disciplina de biologia, por exemplo, ou de cuidados básicos de saúde. Ora, essa exigência, que constitui uma nova obrigação, ela não está na lei. Então, não pode o presidente da República, por meio de um decreto, criar esta obrigação adicional. Isso é um claro abuso de poder regulamentar. E o mesmo vai ocorrer com o poder normativo. Então, se eu tenho um ministro ou um secretário de Estado que edita um ato normativo, como, por exemplo, uma instrução normativa, que é ato normativo de competência dos ministros, ou um secretário de Estado que edita uma resolução, por exemplo, a pretexto de regulamentar uma determinada lei. Mas neste ato normativo inclui obrigação não prevista na lei, vai além, ele está incorrendo em abuso de poder regulamentar ou normativo. E esse abuso de poder regulamentar ou normativo, ele pode, obviamente, ser objeto de controle de legalidade e de juridicidade. Esse controle de legalidade e juridicidade, ele pode ser manifestado, ele pode ser provocado em que searas? Primeiro, a gente já aprendeu que, quando a gente tratou dos sistemas de direito administrativo, que o controle dos atos administrativos ele pode ser exercido pelo Poder Judiciário, só que o Poder Judiciário precisa ser provocado. Então, qualquer pessoa que concretamente seja prejudicada por um abuso de poder regulamentar pode provocar o Poder Judiciário, seja por mandado de segurança ou por outras ações judiciais, justamente questionando a legalidade, a juridicidade desse ato, que lhe impôs uma obrigação, que lhe impôs uma restrição que não veio por lei. Da mesma sorte, esse ato pode ser controlado pela própria administração pública. A administração pode controlar esse ato, vendo que errou, ela pode controlar de ofício ou por provocação de alguém. E, finalmente, no caso específico do poder regulamentar, a gente tem a possibilidade também do poder legislativo exercer esse controle. E, nesse ponto, eu chamo a atenção de vocês, porque se trata de uma disposição expressa aqui muito lembrada como competência do nosso Congresso Nacional. É competência do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Então, vejam aí no artigo 49, inciso 5º, que também o Poder Legislativo pode exercer o controle sobre os atos normativos editados pelo Executivo. E esse controle ele exerce sustando a produção de efeitos desse ato. Ou seja, o exercício do poder regulamentar ou normativo pela nossa administração pública, pelo nosso poder executivo, ele é passível de controle tanto interno, que é o controle que é realizado pelo mesmo poder executivo, no exercício da autotutela, como também pode ser objeto de controle externo pelos outros poderes. No caso, pelo poder legislativo, com essa competência atribuída no artigo 49, inciso 5º, e também com o controle pelo Poder Judiciário, que é a regra geral de controle dos atos administrativos, que está prevista lá no artigo 5º, inciso 35, né? Que é o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Então, essas são as diretrizes gerais, as questões mais essenciais sobre o poder regulamentar, o poder normativo. E aí eu acredito que agora vocês já consigam refletir sobre uma das questões que eu coloquei na semana passada. Será que será que o governador do estado ou o prefeito de um município podem, por decreto, limitar o direito de ir e vir das pessoas? Será que eles podem, por decreto, limitar o exercício de atividades comerciais, o funcionamento de estabelecimentos comerciais? Eu acho que agora vocês já têm a resposta, não é? Pois bem, gente, então a gente fica por aqui com o poder regulamentar e normativo.
e a gente retoma com o último poder administrativo que a gente vai estudar, que é o poder de polícia.